Boa noite, pessoal. Eu estou gravando aqui a reunião para disponibilizar para as outras pessoas que tiveram problema no horário, né, nesse horário de terça-feira, que possam também acompanhar esse nosso bate-papo inicial sobre a disciplina. Né? Tivemos alguns problemas técnicos, na verdade, a gente deveria ter começado a conversar semana passada, né, a partir do dia 16, mas tivemos alguns problemas de sincronia e a gente só está conseguindo realmente marcar, né, avisar todo mundo e tudo tal, e começar a conversar hoje. Eu acredito que o professor Léo também possa. Acredito que o professor Leonardo, que ele dá essa disciplina junto comigo, ele possa entrar, só que ele está numa reunião do doutorado dele. Né? Então, eu vou me apresentar aqui. Eu sou o professor Redival, eu sou doutor em engenharia de software e engenharia de sistemas na área de banco de dados pela COP, pelo UFRJ. Eu sou mestre em engenharia de produção pela UF, na área de gestão, finanças e estratégia, e bacharel em informática pela UFRJ, né? Além de possuir MBA em gestão e finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Né? Toda vez que a gente dá, e daqui a pouco o professor Léo, que ele está acabando o doutorado dele, ele vai também se apresentar. Toda vez que a gente aplica esse curso, a gente conversa com os alunos e a gente aprende também muitas coisas, porque a maioria de vocês são professores ou são, né, candidatos a professores, né? Então, a minha formação sou muito mais puxado para a área das exatas, apesar de já ter estudado bastante, né, caminhado na área de educação, a gente sempre sente um pouco, né, vê um pouco desse aprendizado, né? Então, aqui o aprendizado é mútuo, eu aprendo com vocês e vocês aprendem também com a gente e, claro, entre vocês mesmos, desenvolvendo, participando dos fóruns, desenvolvendo os trabalhos, né? Então, nós vamos aqui, eu vou iniciar uma apresentação muito rápida da disciplina. Aqui, eu vou compartilhar aqui uma tela aqui, só um instantinho. Essa janela aqui. Então, nessa nossa disciplina, né, de interfaces imersivas, o objetivo dela é favorecer a apropriação e aplicação das principais noções, né, das interfaces no contexto educacional. Então, nós temos aí, é um contexto que está sempre em constante mudança, né, né, e à medida que a gente discute, né, vocês apresentam trabalhos, a gente sempre vê alguma novidade. Né? A gente sempre vê alguma novidade aí. Então, esse é um ponto muito interessante, né, do que a gente está aprendendo, né, porque, né, volta e agora a gente tem o chat GPT, né, que mexeu com muita gente, muitas aplicações aí, não só na internet, né? Então, a gente não pode deixar de falar nisso que todos estão falando, né? É válido usar no contexto escolar, não é válido, etc, etc. Né? Então, nós temos que né, já temos essa novidade aí que acredito que a gente vai discutir bastante sobre isso ao longo do curso. Então, o nosso objetivo, né, a gente vai fazer, né, a gente vai estudar e aplicar, né, várias noções das interfaces imersivas. Bastante.
Tá? Então, nós vamos aplicar várias ações, né? Vamos estudar vários contextos para a aplicação das interfaces imersivas, né? Para que a gente, claro, qual é o nosso objetivo aqui como principal, como educadores, né? A gente aumentar o engajamento dos nossos educandos, né? Então, é um trabalho que tem uma amplitude, uma disciplina que tem uma amplitude muito grande. Deixa eu ver, tem mais gente aqui. Né? Tem uma amplitude muito grande, porque a cada vez nós temos mais novidades aí do mundo digital para serem analisadas e utilizadas, né, no contexto educacional. Nosso curso é formado aqui, né, de uma primeira semana, que é a apresentação da disciplina, a gente está meio na segunda semana, né? Nós temos aqui, né, a segunda semana a gente vai tratar imersão em contextos analógicos digitais e interfaces de interação humano-computador. Na terceira semana a gente vai trabalhar um pouco com a realidade aumentada, que teve um boom alguns anos atrás, né? Alguns softwares de realidade aumentada. Eu acredito que estabilizou um pouco, né? Tivemos aplicações bastante específicas na área de ensino, mas há uma dificuldade, nem todo dispositivo consegue executar corretamente. Eu fiz vários experimentos e tive certas dificuldades com determinados dispositivos que, às vezes, não suportam, né? Não tem bom desempenho na realidade aumentada, mas é uma tecnologia bastante interessante. E, por fim, a realidade virtual, que também é algo extremamente interessante, né? A gente tem aí investimentos das grandes empresas aí, né? O metaverso está aí, né? Na área da realidade virtual, né? Que é uma aposta grande, né? De determinadas empresas, mas já existe, né? A gente pode ver que já existe várias tecnologias que estão funcionando no mercado, né? A parte de RV. E a gente puxando um pouquinho da realidade virtual, existe um ramo chamado Serious Games, que são várias, chamam-se jogos sérios, né? Mas de jogo não tem muita coisa de jogo, que é a utilização da realidade virtual na área de treinamento de pessoas. Então, você tem simulações que podem verificar e, né, botar à prova e a qualificação técnica e, claro, treinar determinadas pessoas, como, por exemplo, existe um software de RV que é paramédico. Então, você está ali, você está atendendo um atropelamento. Então, é tudo feito em realidade virtual. E quando você faz o atendimento, existe um timing que você tem que atender. Primeiro, identificar qual é o problema daquela pessoa, se tem fratura, que determinadas fraturas, se ela pode estar naquela posição ou não. E existe um timing para isso, né? Para você identificar, fazer as ações necessárias. Nem sempre as ações são movimento, às vezes é um menu que você tem que escolher. Faz o quê? Né? Coloca a máscara de oxigênio, faz a broncotomia, né? Faz o choque cardíaco. Então, são coisas que têm que ocorrer naquele time. E o software vai avaliando todos os procedimentos se estão feitos no timing correto e na hora correta, em função dos sinais apresentados. E o software pode até reprovar. Então, a gente tem, né, temos esse exemplo desse software do paramédico. Na verdade, existem vários softwares. Existe também o da enfermeira, que ela mede lá o paciente, faz vários exames, e ela tem que saber quais são os procedimentos, os testes que ela tem que se fazer
né, para preparar para que ele seja avaliado pelo médico, né, periodicamente avaliado. Então, eletrocardiograma, pressão, isso, aquilo, que sintomas ele tem, se é pupila dilatada, isso, né, para, né, decidir se chama o médico ou não, se aquilo ali é uma coisa, né, um comportamento normal, que não tem urgência. Não tem um software, o software é até feio, mas ele avalia muito bem a, né, o desempenho da pessoa em termos de conhecimento dos procedimentos. Tá? Então, um ramo interessante da realidade virtual são os jogos sérios. Na quinta semana, nós temos já as interfaces imersivas no contexto educacional, ou seja, em sala de aula, né? Que a gente, né, tem vários artigos aí que vocês podem, né? Na verdade, a quinta semana já pede o quê? Um trabalho em grupo. Então, é interessante vocês se organizarem, acho que grupos de 3 ou 4, isso está no ambiente virtual. Vocês têm que se organizar aí para montar um grupo para apresentar uma análise, alguma coisa assim. Só um instante. Então, vocês têm que se organizar em grupo, né, na quinta semana, para apresentar, né, primeiro, existem 2 fóruns, esse fórum de dúvidas, e existe o fórum de fechamento de grupos, onde você diz, olha, meu grupo, o grupo tal, está sendo formado pelos colegas, e claro, vocês têm que, né, se reunir e apresentar um projeto, né, que é um documento lá, um estudo, seguindo lá aquele formato. Não chega a ser um artigo, mas caminhe naquele formato, né? Você tem que ter as referências direitinho, você tem que apresentar, né, um assunto, um problema e analisar aquele contexto, apresentando aquele assunto, né, de forma a mostrar seu aprendizado na disciplina. E a sexta semana é praticamente uma autoavaliação da disciplina, né, onde a gente vai ainda conversar um pouco, né, em que ponto a gente está, em que ponto, o que a gente poderia ter avançado. Vamos ouvir sugestões de vocês, sempre bom ouvir, né? E, e é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou parar aqui a apresentação, né? E agora nós podemos conversar aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho mais algum detalhe que seria interessante, né? Alguns recados aqui. Nós temos, primeira atividade, é o glossário da disciplina, né? Então, a gente tem que buscar os conceitos e termos, né? E é importante que vocês participem, né? Que conta algum ponto aí para, né, para fechar esse glossário. Eu estou colocando os prazos bem esticados para que a gente não fique prejudicado. Quem é que levantou a mão? Deixa eu ver. Edilane. Edilane, tudo bem? Tudo Pode bem, falar. tudo bem, professor. Então, sobre o glossário, eu posso colocar quantos conceitos lá? Tipo assim, eu quero colocar 5 conceitos, ou o ideal é que eu coloque apenas um conceito? Pelo menos um. Aí você, Mínimo. pelo menos um. Você fique à vontade. É claro que se colocar 50 conceitos, as pessoas, os seus colegas vão ficar até assim, poxa, botou um conceito que eu estava pensando também em colocar, né? Mas coloque o que você ficar à vontade, assim, né? Acho que 5 conceitos, digamos, seriam, não falo aqui em limites, mas eu acho que se colocar uns 5 conceitos já fecha bem, né? Já mostra que estamos bem, né, bem situados nessa disciplina. Tá, Bom? obrigada, professor. Nós temos essa primeira atividade, né, que é o glossário. A segunda semana temos, né, existe um exemplo o RPG na sala de aula. É uma coisa muito interessante que é a gamificação na sala de aula, né, que você traz, né, esse conceito, tem alguns
né, um bate-papo com 2 educadores, né, que não é muito trivial você gamificar a sala de aula. Parece que é simples, né? Mas você tornar, né, trazer a gamificação na área educacional não é simples. Quem faz realmente tem que ganhar uma medalha, porque isso praticamente muda o contexto da gente explicar as coisas, né, para você trazer o aluno como protagonista. Né? É isso que, né, seria o ideal, mas não é muito simples, dependendo da disciplina, né? Você gamificar a sala de aula, né? Uma coisa é dividir em grupos e criar uma certa competição, né? Já é alguma coisa válida até certo ponto. Mas você trazer a gamificação para todas as disciplinas não é muito trivial. Tem determinadas disciplinas, não é muito simples esse ponto aí. Né? Tem também um fórum de discussão sobre essa gamificação. A terceira semana da realidade aumentada tem um vídeo sobre a realidade aumentada, né? E tem também uma vivência que usa aquele Google Arts e Culture, que é uma parte de realidade virtual para vocês, acho que é a área de museus, pelo que eu me lembro. Então, é algo bastante interessante que a pessoa consegue ter uma imersão, né? Usa até o celular para isso, em determinados locais, né, para viver uma experiência de realidade aumentada. Tá? Então, tem uma tarefa para reflexão aí, que deve ser feita sobre esse Google Arts and Culture. Né? Também tem um prazo assim de 14 de maio, eu estou colocando os prazos bem mais dilatados. Pode falar, Robson. É só uma dúvida, seria uma visita virtual, né? Sim, sim. Tipo assim? Você vai rodar esse Google Arts e você acha que você escolhe qual museu você deseja se situar. Aí, à medida que você está olhando os objetos, surgem várias informações aí. É muito interessante esse software aí. Eu já rodei algumas vezes, né? Mas, assim, veja se o seu celular consegue rodar. Né? Eu tinha um celular antigo aqui que não funcionou bem, né? Aí o meu celular novo até consegue rodar, né? Executar esse utilitário. Tá? Foi bom, eu tentei esticar os prazos porque a gente está um pouquinho defasado, né? A gente deveria estar conversando semana passada, mas a gente teve alguns problemas aí, não conseguimos, né? Essa visita virtual vai ser boa, né? Na verdade, isso se aperfeiçoou bastante, né, com a pandemia, né, a área virtual. Então, é mais a pandemia, apesar de ser muito ruim, ela trouxe algumas aberturas, né, interessantes que a gente está usando após, né, o fim desse período, né, e que é parte do ensino virtual, acho que amadureceu mais, né. A quarta semana da realidade virtual existe um bate-papo, né, de um projeto Lábios, né, que é uma pesquisa em três dimensões da Fiocruz. A gente tem esse áudio lá no AVE, é interessante, né? Esse áudio com o professor Rony e outros participantes sobre esse projeto. Tá? Então, eu solicito que vocês, né, na quarta semana, ouçam esse projeto e deem uma pesquisada, né? Eu acho que a terceira semana não tem nenhuma tarefa a ser feita. Tá? Então, mas, né, é bom dar uma olhada, que é um projeto muito interessante, que é tocado pelo professor Rony. A quinta semana, já vou avisando, essa quinta semana é o projeto de imersão. Então, quando a gente chegar na quinta semana, é importante que os grupos já estejam já mais ou menos definidos, para que vocês possam se reunir para elaborar e entregar o projeto de disciplina, que é um estudo sobre né, interfaces imersivas na educação. Né? Ou seja, não chega a ser um artigo, mas é importante que seja, né, um trabalho acadêmico de qualidade. Né? O prazo de entrega que eu estou colocando é 22 de maio, ou seja, temos um mês, né, para isso. Então, já
já de antemão, é interessante que vocês possam aí conversar, se organizar em grupos, para que as coisas não fiquem atropeladas. Né? Tem tempo, na verdade, mas quanto antes, né, esse trabalho começar a ser pensado e os grupos serem definidos, melhor, né, para que não tenha problema. E a sexta semana, né, né, para caso alguém tenha algum problema, né, a gente pode conversar sobre uma recuperação parcial, né, na última semana e uma autoavaliação. Então, as notas, nós temos o glossário, né, mais o fórum, né, esse fórum do RPG, mais essa tarefa do Google Arts and Culture, mais o fórum de realidade virtual e mais o projeto. Tá? Tudo isso somado. Né? Tudo isso somado, dividido por 5, vezes 0,8, mais a nota do portfólio. Eu acredito que seja o webfólio. Vocês já fizeram um webfólio? Estamos fazendo. Sim, então é importante que vocês comecem a elaborar, né, pensar em montando esse webfólio, porque a gente deve avaliar o final dessa disciplina, ou seja, temos aí até o final de maio para avaliar o webfólio que faz parte da nota dessa disciplina. Né? Diana, né? Vocês querem já montar os grupos aqui? Eu não sei se todos estão aqui. Nós temos aqui uma quantidade maior de alunos. Provavelmente, de repente, até metade, né, não pôde vir. Mas, assim, fiquem à vontade de falar qual é o interesse. Aí o outro colega pode participar e entrar em contato, tá? Eu acho que vocês podem se apresentar, já falar qual a sua área de interesse, que os colegas já podem, né, encontrar interesses, né, comuns aí que vão ajudar a formar os grupos. Diana, pode falar? Não, professor, eu ia falar que se você podia montar as salas, que a outra professora ela fazia assim, ela montava as salas interativas que geravam o pessoal que estava aqui, né, montava os grupos, e depois o resto da turma que a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Aí a turma que ficou de fora vai montando com outras pessoas. Não sei se valeria a pena fazer assim. Põe o WhatsApp lá, Diana. Como é que são essas salas interativas? É dentro do próprio Moodle? Ou vocês usam outro? Olha, eu gostaria de continuar com o mesmo grupo. Eu também gostaria. Diana, tem uma mensagem para você. Olha lá o Zap, Diana. Ah, beleza. Valeu. Pode falar, Adriana. Então, professor, acho melhor a gente ficar com o grupo anterior. A gente já está interagindo, a gente conversa, tira dúvidas. Fazer um novo grupo, acho que vai ficar complicado. Não sei. Olha, não há nenhum impedimento de você manter o mesmo grupo, tá? Ok. Isso não. Ah, sim, o que eu falo é, se a pessoa não tiver ainda o grupo, ou o grupo quiser trocar, é importante que vá colocando lá no fórum, ou colocando no próprio WhatsApp, né, a intenção, o assunto que está pensando em trabalhar, para buscar, né, colegas que tenham, né, o mesmo interesse. Assim, não há nenhum impedimento de você continuar com o mesmo grupo. Tá? O que eu acho importante é, como tem mais ou menos um mês para fazer, não deixar para a última hora, porque primeiro tem que montar o grupo para depois pensar no assunto, para depois elaborar o projeto. Né? São 3 fases aí, né? que para não ficar atropelado. Deixa eu ver quantos grupos aqui. Eu tenho uma documentação aqui.
projeto de imersão. Formar grupos de até 3 pessoas. Assim, eu já vi grupos de mais de 4 pessoas, aqui fala até 3. Geralmente foi de 4 a gente está formando. Eu acho que não há problema de formar grupos de 4 pessoas. 5 pessoas eu acho que já fica muita gente. Não, 4 está bom mesmo. Na hora de dividir as tarefas de gerenciar. Eu acho que 4, acho que é um limite que a gente pode pensar aí, tá? Bem, enquanto a gente está aqui, eu vou compartilhar de novo uma tela aqui. É a parte de jogos sérios, né? Eu falei um pouquinho aí com vocês, né? São jogos feitos com propósitos educacionais ou de treinamento, né? Então, os jogos são bastante utilizados, né, para recrutar, engajar, motivar, treinar, né, os funcionários ou os colaboradores, né, as suas funções, né? Uma característica dos jogos sérios, ele é ativo prático, né? E ele é baseado em problemas e ele fornece feedback. Normalmente existe, né? Quando você está jogando jogo sério, ele tem lá um índice de acerto que é quase instantâneo, dizendo você está indo bem ou você está indo mal. Eu já utilizei alguns softwares desses para gerenciar conflitos em reuniões. Começa a ter quebra-pau em reunião e apareceu uma mensagem assim, você tem que apagar esse incêndio aí, tem que evitar esse conflito, né? Então, né, para se utilizar para se, né, haver um jogo, um serious games, né, para ele criar, tem que ser primeiro, para se criar, o que deve ser treinado e avaliado, né? Então, nem sempre é um jogo linear, onde você tem lá aquele roteiro, né, que você acaba, tentativa e erro, passando. O jogo sério, ele é bem mais, termo não é muito bom, mas randômico, né? Ou seja, é sempre uma novidade, né, para ele, quando ele é usado e sempre fornece feedback. Inclusive, o jogo ele avalia se a pessoa está apta ou não. Existe um simulador de empilhadeira, que a pessoa fica lá na realidade virtual fingindo que está operando uma empilhadeira, né? E derruba o jogo, mostra a pessoa derrubando tudo, ou seja, mostrando que a pessoa não está apta a operar ainda esse equipamento. Pior ainda se tivesse um depósito, sei lá, de aparelhos eletrônicos, e derrubasse uma fileira inteira de prateleiras, né? O prejuízo ia ser muito maior. Então, é interessante essa parte dos jogos sérios aí. Quem deseja falar? Igual eles estavam querendo implementar aí na carteira de habilitação para emissão de carteira, aqueles simuladores. Tem coerência, não? Tem. Existe um jogo sério que você treina andar de caminhão, né? Agora, assim, eu acredito que não tem, pela própria legislação, você não tem como substituir totalmente o teste real. Mas a simulação já permite que haja um treinamento, a pessoa adquira bastante vivência no que é realmente conduzir um veículo.
existe um jogo de guindastre. Guindastre também é clássico, né? Acho que até a Petrobras financiou, que você opera um guindastre, e o guindastre não é trivial você operar, tem inércia, né? O que você está levantando pode balançar, tem efeito do vento, né? E, claro, acidentes com guindastre são desastrosos, né? Você destrói um container inteiro. Então, tem um operador de guindastre aí, tem vários jogos de simulação para isso, e as empresas, às vezes, financiam esse jogo. A Petrobras financia até, não é bem um jogo, um simulador de perfuração de sonda, né, para petróleo, né, que também tem lá os seus problemas de temperatura, pressão, torque, e é uma coisa bastante complexa, e isso aí existe o simulador para que o operário ele faça as primeiras, ele conheça, né, o processo antes de ir lá para a plataforma no mundo real. Porque, à medida que ele está na plataforma, ele já tem um custo estratosférico, que é a viagem de helicóptero, ficar lá ocupando espaço. Então, ele já tem que né, ser embarcado já com um bom conhecimento teórico e do simulador, para que ele possa, né, digamos, retornar, né, já possa fazer um trabalho já, pelo menos com alguma qualidade. Né? Então, o jogo é muito parecido com a simulação. Né? Então, tem jogos que não simulam a realidade, né? Então, não podem ser chamados de simulações. Né? Então, tem uma pequena diferença semântica aí de jogo e simulação. O jogo sério, né, ele tenta treinar determinadas qualidades, determinados conhecimentos da pessoa. O jogo de enfermagem, eu acho que talvez tenha aqui mais adiante, ele é muito feio, ele é em 2D, mas ele apresenta situações interessantes que botam à prova o conhecimento do profissional de enfermagem. Tem jogos também, uma categoria dos jogos sérios que eles avaliam o aprendiz, né? Aí, para avaliar a capacidade do aprendiz, ele tem que também ser mais elaborado, né? Então, tem aqui, ó, jogo, simulação, aprendizado. Então, essa categoria aqui do meio né, que é a interessante. Ganha-se muito dinheiro com esses jogos. Ou seja, quem produz jogo serious games, apesar de serem bastante complexos, eles são muito bem pagos pelas empresas interessadas naquele capital humano que tem aquele skill. Então, tem aí a avaliação de desempenho, não é uma coisa trivial, você, né, conseguir colocar situações inéditas e ver como uma pessoa reage, né? Não é uma coisa... Né? Existem várias teorias, né, na área do jogo sério, né? Então, a gente pode ver que temos pedagogia com cognição, simulados, normas, ou seja, não é nada trivial. Ou seja, criar um jogo não é muito trivial, criar um jogo sério é mais complexo ainda. Eu não vou aqui, né, demorar, eu queria só entrar aqui nos exemplos, tá vendo? Nursing Education, tá vendo? É um jogo em 2D, mas, é claro, o paciente tem um problema lá, né? O pressão alta e tudo, e o primeiro atendimento é da enfermagem. A enfermagem pode executar alguns procedimentos básicos de pressão disso, aplicar um remédio, né, antes do médico chegar. Né? Então, tem lá, ó, tem até o quadro aqui, ó, tá vendo a avaliação se o enfermeiro tá indo bem ou não. Ou seja, é um jogo que a gente pode olhar assim, é um jogo pobre graficamente, mas ele tem, né, a heurística dele bastante interessante, que bota à prova os conhecimentos de enfermagem. Né?
Esse aqui já é um atendimento de paramédico. Ele vai na residência da pessoa e ele tenta avaliar o que está acontecendo. Né? Então, não aparece. Né? A pessoa tem que, né, colocar, ver alguns exames, pressão, para saber o que está acontecendo com a pessoa. Né? Então, tem lá os aparelhos e o jogo dá essa avaliação final aqui. Ó. Ou seja, é interessante, né, que a gente vê que a realidade virtual é algo, né, interessante. Já o gráfico já é um pouco melhor, mas o que eu falo, a heurística atrás do jogo, onde coloca as situações e analisa as reações do aprendiz, né, que podem colocar, ó, uma bolinha vermelha aqui, ele não foi bem em tal ponto aí. E o empilhadeira é o clássico, né? A pessoa parece que está empilhando, mas não está, né? Está só mexendo aqui, né? E é claro, né, um acidente com empilhadeira num depósito é desastroso, né? Destruição de mercadoria, né? Interdição do depósito. Então, a pessoa começa a aprender a usar esse equipamento, né, por meio da realidade virtual. Conflitos organizacionais também são diálogos, tá vendo? Eles não têm nenhuma grande qualidade gráfica, mas são conflitos que podem ser conflitos domésticos ou organizacionais aqui, que você tem que ir lá escolher. Então, vocês podem ver que... Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Né, vocês podem ver que é um ramo bastante amplo, e agora, né, nós temos cada vez mais ferramentas novas, né, que é legal, né, esse simulador de empilhadeira. Mas não só a empilhadeira, qualquer equipamento grande, né, que exige que custa muito caro, ele pode ser interessante a ver o simulador, tanto de manobrar navio, guindastre, né, até mesmo pilotar um caminhão gigantesco, né, você fazer isso, esse treinamento virtualmente, você não está colocando em risco os outros, nem gastando uma quantidade grande de combustível, né? RV com IA é interessante, né? Mas, assim, a gente fala muito do IA, né? Todo mundo agora fala do IA. Link do museu virtual, isso aí acho que está no ambiente virtual do Moodle, que vocês têm, tá? O Google Arts and Culture, acho que ele já tem lá, acho que na segunda, terceira semana. Tá na terceira semana esse link, tá? É fácil de achar, tá? Agora, esse jogo eu posso colocar, eu acho que esse documento ele é um dos documentos que está nas referências, tá? Se não tiver, eu vou dar uma olhada e coloco, tá? Na verdade, existem vários e vários jogos, é fácil a gente achar esses jogos assim, porque tem empresas que produzem esses jogos e tentam, claro, vender, então é fácil. Tem jogos de treinamento para polícia, tem jogos de treinamento para enfermeiro, paramédico, né, que são treinamentos iniciais dessa categoria, mas também tem muitos jogos de operação de máquina, né, que aí é empilhadeira, guindastre, qualquer equipamento muito grande, né, ele é interessante você oferecer a simulação, porque você barateia muito equipamento. Piloto de helicóptero, né? A hora do voada de um piloto de helicóptero, né, em termos de combustível, é muito, muito alta, né, muito caro. Então, se a pessoa já começar a voar, já tendo um treinamento virtual, já é uma economia substancial de valor. Então, isso é muito interessante, essa área dos jogos sérios, né? Mas, assim, não necessariamente a gente precisa falar só sobre jogos sérios nessa disciplina, né? Tem várias outras opções de realidade virtual, né, que estão aí abertas aí. Não, Tem o RPG também, é algo muito interessante, né? O RPG sala de aula.
que também não é nada trivial, mas quando se consegue aplicar o RPG na disciplina, você tem resultados fantásticos. Né? E nem sempre é algo digital, o RPG. Às vezes é um RPG mesmo tradicional, mas o resultado é o mesmo. Né? O resultado em termos educacionais, é também muito bom. Tá? Então, o objetivo final dessa disciplina é você colocar essas tecnologias, né, para que você consiga ter o quê? Ter uma parte de imersão, né, voltada com o objetivo da aprimorar a educação. Né? Se você montar um jogo RPG físico mesmo, né, e conseguir aprimorar isso, né, para que você consiga, digamos, em sala de aula, aprimorar, elevar a qualidade da educação daquela disciplina, também é válido. É claro que vai ter que descrever direitinho qual é o seu método, se você está conseguindo, quais são os resultados, mas também é válido. Não necessariamente você está amarrado em ter que criar coisas digitais, etc., ali, amarrar em tecnologia digital. Né? Então, gente, acho que eu já falei bastante aí. Alguém quer acrescentar aí mais alguma coisa? Eu acho que... Edilane, pode falar. Eu acho que o seu microfone está fechado. Tá funcionando agora? Ah, estou ouvindo. Então, assim, eu confesso, sinceramente, que eu não tenho familiaridade com nenhum jogo. E lendo os materiais, assim, estou, no caso, na segunda semana sobre RPG, eu lembrei muito do Teatro do Oprimido. Não sei se os colegas aqui conhecem. Mas porque, pelo que eu estava vendo do RPG, tem todo um roteiro e as pessoas, de alguma forma, vão interagindo, propondo soluções. E o Teatro do Oprimido tem muito disso também. Tipo assim, no Teatro do Oprimido, você tem um problema e as pessoas da plateia, elas, como é que eu posso dizer? Elas opinam propondo soluções para que aquela situação seja resolvida. Então, eu acabei, assim, fazendo essa ligação, tem uma queda, assim, por ciências humanas, mas assim, apesar de assim, eu não ter familiaridade, eu estou disposta assim, a aprender mais, a contribuir de alguma forma aqui na matéria, e é isso. Olha, tá de parabéns. Eu acho que é interessante se tentar esse tipo de trabalho, ter um roteiro, né, que a gente consiga, né, encaminhar e ter sucesso nesse tipo de aplicação. Então, é importante você compartilhar, de repente, essa experiência que você tem, mas com um guia. Olha, se fizer assim, assado, se eu tiver essa divisão de tarefas, esse time, né, esse gerenciamento de falas, eu consigo ter um engajamento melhor. É interessante que, né, você compartilhe um pouco desse aprendizado, né, colocando no trabalho, aí é interessante, tá bom? Eu estou no nível ali, professor, não tem quando você está no nível 0, eu estou ali no nível abaixo do 0. Não, acho que ninguém que está aqui está a nível abaixo do 0. A gente sempre aprende uns com os outros. Né? Na verdade, se vocês estão aqui, alguma coisa vocês fazem muito bem. Pode ter certeza. Então, vamos ter foco, né, claro, adquirir a experiência, né, compartilhada dos colegas e colocar a nossa experiência que a gente tem também. Não acredito que a gente esteja no 0, não. Né? O professor sempre aprende, o colega sempre aprende. Aqui, a gente tem que fazer uma sinergia. Né? Na verdade, não precisa criar nada aqui, né? Criar nenhum videogame, não. Você pode criar o roteiro, você pode criar um método. Use uma ferramenta que já existe, tá? Nada de ficar criando jogo, não. Em um mês vai criar um jogo, é muito difícil. Pegue alguma coisa que já existe, um roteiro, alguma coisa assim,
Já existe vários softwares de RV que você... Né? Tá? Então, não tem muito... a gente não está pedindo para vocês criarem nenhum artefato, nenhum software. Vamos usar o que já existe. Se vocês quiserem pensar no ChatGPT, não sei se o ChatGPT pode ajudar na parte de interfaces imersivas. Mas também, vamos usar as ferramentas que já existem, sem achar que a gente tem que criar tecnologias novas. Vamos usar o que já existe, tá? Ou analisar o que já existe. Pega, analisa, tenta aplicar e vê prós e contras. Né? É bom, é ruim? Olha, eu já tentei usar assim, não funcionou, só funcionou de tal jeito, bem de tal jeito. Isso é válido também, tá? E aí, gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer dar mais alguma sugestão aí? Scratch é interessante, né? Existe Scratch, né? Que você vê os resultados ali, gráficos ali de imediato, né? É interessante para as turminhas pequenas, né? Iniciais, elas começam a entender como funciona a lógica e tudo. E existe o Scratch for Arduino, né? O S4A, Scratch for A, né? S4A, que é você mexer um pouco com o Arduino, com o Scratch. Né? Ele tem suas limitações, mas dá para você fazer alguma, né? Fazer a placa Arduino ter algumas interações, piscar LED, né? Usar um sensor, um sensor de distância, né? Gerar um motor, um servomotor. Então, o Scratch e o Scratch for Arduino também são válidos. Né? O Scratch é do gatinho, né? Pode botar gatinho, coruja, você escolhe qual é o personagem, né, que você quer mexer no Scratch, né? Se vai voar, se vai mover para cá, para a direita, para a esquerda. É válido também, se alguém tiver alguma experiência de Scratch com as turminhas pequenas, né, as turminhas despertando aí para a lógica, o pensamento computacional, é extremamente válido um trabalho nesse sentido. Mais alguma sugestão? É bom a gente pipocar algumas sugestões aí, né, antes da gente encerrar. Né? Já estamos vendo aí que estão surgindo várias sugestões aí. Né? De repente, formar um grupo para Scratch é interessante também. Eu fiz na matéria de computação, eu não vou lembrar o nome todo, mas assim, eu fiz usando esse daí. Não é gatinho o nome, mas é porque eu lembro do gatinho. Ah, sim, sim. Não, é interessante, ou seja, nós temos muitas ferramentas interessantes na área do ensino. O Scratch é muito interessante para as turmas, né, para o ensino, não vou dizer o ensino médio, mas o ensino fundamental, ele faz muita diferença. Né? Desperta muita curiosidade, né, quando ele é aplicado lá no ensino fundamental. Né? A gente vê vários alunos já despertam já uma curiosidade em tentar entender a lógica e tudo. Isso é muito interessante. Né? No meu tempo não tinha nada disso. Aos 50 anos atrás não tinha nada disso. Né? Era lápis, né? Caderno. Né? Hoje em dia nós temos toda uma quantidade grande de ferramentas digitais, né? Ou ferramentas, né, não necessariamente digitais, mas voltadas para o ensino, né, que facilitam muito. Ô, professor. Sim. Mas eu não entendi, porque a gente está falando de plataformas online, né? Aqui está falando que poderá ser criado um RPG ou um jogo de natureza analógico, né? E
Que aí, no caso, teria que ser queria uma atividade offline, né? Não online. Ou eu estou errada? É que eu não... Mas você está olhando o quê? A segunda semana? Não, a quinta semana eu trabalho em grupo, né? Ah, sim, sim. Quinta semana. Não necessariamente tem que ser um RPG, tá? Eu só estou dando exemplo aqui. No caso aí, existem alguns grupos que criaram alguns RPGs de história, né? Outros criaram RPG para a parte de engenharia de software, né? Discussão sobre requerimentos, né? Sobre modelagem de processos. Né? Não necessariamente, eu acho que, em termos de fazer em um mês, não acho que seja pertinente criar um RPG para ficar pronto daqui a um mês. Né? Se, de repente, você usar algo, um RPG que já existe em sala de aula, ver qual é o impacto dele, como é que os estudantes reagem, como é que há uma melhora no aproveitamento, é interessante. Né? Ou seja, vai pegar uma tecnologia que já está lá, já existe. Eu estou usando o OR para geografia, apesar do mapa do OR ser ruim, né? Mas é interessante, pelo menos você sabe, né, que é os continentes e tudo, né? Então, é uma coisa que talvez ajude, né? Porque tem gente que não sabe onde é que cada país se situa, em que continente, né? Então, assim, eu estou pegando algo, não estou criando o OR, eu estou usando para despertar curiosidade dos alunos, ok? Lucas, quer falar também? Sim, sim, então. Ontem mesmo, né, a gente estava falando com a Patrícia, né, outra professora, sobre essa questão dos jogos, e eu cheguei a comentar de um jogo que eu cheguei a utilizar também para um trabalho, e acho que encaixa bem, assim, eu não sei, na verdade, e aí acho que o senhor pode dar uma opinada, caso isso caberia para esse trabalho, mas o que eu fiz foi basicamente utilizar um jogo que já existia em tabuleiro, e aí eu basicamente retematizei ele para envolver alguns outros conhecimentos, enfim, algumas outras funcionalidades, e aí eu fiz um tabuleiro desse virtual, usando um simulador e tudo mais, mas o que eu fiz foi basicamente pegar um jogo que já existia, com uma mecânica que já existia, e eu alterei as cartas, alterei o tema, assim, só contextualizando, o jogo são exploradores que estão numa ilha e a ilha está afundando. E o que eu peguei foi eu peguei essa ilha, coloquei como se fosse um mapa do Brasil, e dentro desse jogo, dentro desses temas, as cartas representavam alguns elementos do folclore brasileiro, alguns animais em extinção. Então, assim, eu usei para falar um pouquinho sobre ecologia, sobre um pouquinho da cultura brasileira e tudo mais. Então, assim, acabou que no final eu não cheguei a criar um jogo, mas eu peguei uma base e apliquei algum outro tipo de conteúdo que eu estava precisando passar com os alunos. Entendi. Você quase criou um jogo. Uma retematização ali. Você só usou um formato já conhecido, né? Assim, nós temos um mês e pouco para isso. Assim, excelente, tá de parabéns. Mas assim, eu não digo que tem que criar um jogo para entregar nessa disciplina. Se você pegar algo que já existe e utilizar, tá ótimo. Entendeu? A gente tem aí 5, 6 semanas para fazer esse trabalho, além das outras atividades de fórum e tudo. Então, assim, a gente tem que ser assim, eu acredito que todos vocês trabalhem, a gente tem que ser bastante assim, cauteloso quanto ao esforço que a gente, quanto à quantidade de horas que a gente tem para concluir essa tarefa, né? Realista. Obrigado. Então, assim, criar um jogo e depois fazer um documento sobre o jogo, eu acho que vai dar muito trabalho. Né? Eu acho que o seu trabalho é interessante como projeto final, TCC. Você pegar o que você já criou, elaborar, formatar direitinho, e você ter o seu TCC para concluir essa pós.
entendeu? Mas eu não recomendo para pegar e apresentar um jogo com um trabalho dessa disciplina, porque eu acho que você vai ficar com uma sobrecarga muito grande. Mas é uma boa sugestão de TCC, você chegar e ter esse jogo, né, para você com trabalho de conclusão do curso dessa pós-graduação, tá bom? Gente, mais sugestões aí? Eu acredito que o professor Léo ele não pôde participar com a gente aqui. O professor Léo, eu vou adiantar um pouquinho, ele já está finalizando o doutorado, ele deve estar bastante ocupado, mas ele tem feito muitos trabalhos muito interessantes na área do Arduino para as pessoas com baixa visão. Então, ele está trabalhando vários dispositivos em braille, leitores, né, simuladores de voz que podem, né, simular o som das letras lidas em braille. Então, ele tem já um know-how nessa área muito grande, né, para as pessoas de baixa visão. Então, eu acho que o contato com ele, se vocês tiverem, né, interesse nessa área de acessibilidade, né, ele vai ser bastante solícito, né, e vai enriquecer bastante, né, a conversa com ele, tá bom? A realidade aumentada não é tanto holografia, não. Né? É, na verdade, uma sobreposição, né, de imagens geradas com a imagem que você está vendo. É interessante para você ter algo auxiliar, né, em relação ao que você está vendo. Né? E, claro, tem várias coisas que enriquecem. A parte de museu é muito interessante. Mas não é todo aparelho que suporta, né? A gente tem alguns celulares aí que, não sei se é a versão do Android aí, que não funcionaram bem comigo. Né? Eu acredito que o iPhone, esses outros, né, celulares mais potentes, consigam dar conta aí, bem disso aí. Porque também tem existe o metaverso, existe o metaverse, que você conseguia montar a realidade virtual. Eu tentei programar isso aí, mas dava muito erro. Né? Então, assim, não é interessante a gente olhar coisas que já estão prontas na parte de realidade aumentada. Bem, gente, já estamos aqui conversando, né, 1 hora. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Sim, eu vou disponibilizar essa gravação, né? Vou colocar lá assim que ficar disponível. Eu devo colocar amanhã de noite no Aveia, para quem faltou, né, quem não pôde comparecer, mas, né, assim, foi um prazer conhecê-los. Vocês podem entrar em contato aí, eu vou tentar me colocar também tem um Zap que tem todos os alunos da pós, tá? Eu também vou tentar pedir para me adicionarem aí, acho que é o Gilvan que ainda gerencia esse Zap, né? E eu estou à disposição, meu e-mail é esse aqui, ó. Tá? Então, precisando, vocês podem mandar um e-mail, se tiver algum problema na disciplina, tá? E qualquer coisa também, as mensagens lá no AV eu também acompanho, tá? Se eu não tiver ainda no Zap, vocês podem entrar em contato, não tem problema nenhum, em termos de prazo. Aí, né, eu acho que os prazos estão folgados, mas qualquer problema a gente está à disposição. A gente tem todo o interesse, né, em colaborar com vocês para que, né, para que tudo vocês concluam, né, com sucesso essa disciplina e, claro, ver vocês aí diplomados, tá bom?
Então, eu vou aqui interromper a gravação, tá?